Olá, queridos alunos, professora Leila de volta para mais uma aula. Como é que vocês estão? Chegando próximo do nosso recesso escolar, não é? Mas enquanto o recesso não chegou, nós vamos continuar aqui passando as nossas atividades, tá bom, meus alunos? E vamos fazer aqui uma retrospectiva desse capítulo, tá bom? Ou seja, nós vamos rever novamente, não é, o assunto. Como nós temos falado para vocês, nós vamos hoje trabalhar o livro didático, tá bom? Trabalhamos na segunda aliás, na segunda não, nós temos aula na terça, na quarta, na quinta e na sexta, não é? Então, na terça-feira nós iniciamos novamente com o livro de atividades, não é? Ontem continuamos com o livro de atividade e hoje, quinta-feira, nós iremos para o nosso livro didático, tá bom? E na sexta-feira nós vamos continuar com o nosso livro didático e produção textual. Se houver alguma mudança, eu irei novamente explicar para vocês através dos videoaulas, tá? Porque nós estamos assim nos organizando melhor ainda. Porque, como eu falei para vocês, nós estávamos trabalhando no segundo bimestre didático e atividade, não é isso? Esse bimestre nós vamos trabalhar um dia só o didático, outro dia só a atividade. Pode ver a mudança de continuar 2 dias com atividade, 2 dias com didático e na sexta-feira trabalharmos a nossa proposta, não é? E assim nós vamos nos organizando para que nós venhamos aproveitar as nossas aulas. Bem, sempre o nosso vídeo ele não irá ter um tempo longo, até porque eu gostaria que você fizesse suas atividades, postasse para mim. E não entendeu o assunto, me solicite para que nós venhamos tirar as nossas dúvidas, tá? Por isso que o nosso vídeo aula, ele não está sendo tão extenso, porque eu estou atendendo os alunos, não é? Pelo meu WhatsApp. Como hoje, não é? Nós iremos aguardar a sua solicitação, tá bom, meu querido aluno? Na terça-feira e na quarta-feira, eu atendi os alunos online, né, como eu tenho falado, e esses alunos, eles precisam realmente ter uma ajuda do professor nas atividades, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, sempre as nossas atividades em PDF são atividades para você copiar no caderno, tá? Por algum motivo não deu para copiar, professora, eu vou imprimir a folhinha, posso imprimir? Pode. Porém, eu gostaria que você copiasse no caderninho. Por quê? Para que você venha treinar a sua caligrafia, a sua letra. E mais um aviso importante para você, meu aluno online. Sempre responda as suas atividades à caneta, tá bom? Porque a lápis não dá para visualizar muito bem a sua resposta, tá bom? Então, sempre responda as suas atividades à caneta, tá? Professora, pode ser caneta vermelha, caneta preta, caneta azul, caneta colorida? Olha, as duas coresinhas é aceitável, até pelo fato de nós verificarmos a sua resposta. Azul, na cor azul ou na cor preto, tá bom? Por quê? Porque aí nós vamos visualizar melhor, tá? Então, essas são algumas orientações que a gente passa para você. Vamos passar aqui nossos slides só para a gente entender a nossa dinâmica de hoje, tá bom, meu querido aluno? Então, nós temos aqui, ó, uma viagem, uma história, uma viagem. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar esse tema entre 2 ou 3 aulas até nós concluirmos o exercício, não é? Nós paramos no exercício 9, não foi? E nós vamos hoje para o exercício 10, 11, 12.
Ah, professora, eu já respondi atividade 10, 11 e 12. Então, nós vamos também para a atividade 13, 14 e 15, tá bom? E essa atividade é para nós fecharmos hoje, quinta-feira, para que na sexta-feira nós venhamos continuar na página 10, mas com uma explicação do assunto, que tem o tema aqui, prática de reflexão sobre a língua. Então, nós vamos trabalhar passo a passo para que nós venhamos compreender o nosso livro, tá bom? Então, vamos passar aqui o nosso slide, né, para nós entendermos. Então, aqui, ó, livro didático. Não esqueça que nós vamos hoje fazer uma introdução novamente sobre o assunto, não é? Uma viagem, uma história, uma viagem, tá certo? Que iniciou na página 2 e nós explicamos até a página 6. Lembra que nós tivemos uma atividade aqui, nós iremos novamente explicar. Meu querido aluno, esse assunto, ele é interpretação textual, diferente do nosso livro de atividade. Lá no livro de atividade, nós estamos trabalhando diretamente com a gramática. Acredito que você já observou desde o início do trimestre, não é? Aqui no livro didático, nós sempre vamos trabalhar a interpretação textual, tá? Sempre nós vamos ler os textos e nós vamos fazer a interpretação. Pode acontecer, meu aluno, de nós acontecer, como eu estou falando para vocês, de ter um texto, não é? De haver um texto aqui e nós iremos ler e fazer a interpretação. Mas são alguns trechozinhos, não é? Não é bem assim algo que a gente possa assim tomar muito tempo. Então, aqui no livro didático, nós vamos ter textos, não é? Gramática, não é? No livro de atividade, nós vamos ter mais gramática e com menor intensidade texto, mas nós vamos ter lá alguns trechozinhos, tá certo? Então, vamos recapitular aqui o nosso assunto, não é? Que é relato de viagem, onde nós vimos 2 textos aqui, não é? E nós tivemos o exercício da página 4 e fizemos o exercício da página 6, tá bom? Então, nós já fizemos essa correção. Fomos para a página 7, que você não respondeu a página 6, você responde juntamente conosco a página 7. Então, hoje nós vamos passar a atividade da página 8, tá? Que vai do exercício 12 ao exercício 15. Tá bom, meu querido aluno? Eu acredito que vocês ainda estão nessa página aqui. Página 9. E nós vamos para a página 10 para concluir até a letrinha D, tá? Então, vamos lá aqui a nossa explicação. Aqui na atividade 10, o que você vai fazer? O parágrafo inicia-se com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade de Trujillo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo tem sentido equivalente ao da palavra. E nós temos aqui, ó, cuidadosa, surpreendente, estranha, bisbilhoteira, não é? Então, aqui é uma atividade que você vai responder. Professora, é para marcar, é para numerar? Não, é para marcar, é para marcar essa atividade. Dentre as 4, qual delas aqui, né, no texto, esse adjetivo tem sentido equivalente ao da palavra, não é? Então, olha, você lê o texto, se você lê o texto direitinho, você não tem como ter dúvida, tá bom? Então, essa atividade da página 8, eu acredito que você já concluiu. Você vai para a página 9, onde vai iniciar um novo exercício, que vai até a página 10, tá certo? Eu vou ler aqui umas instruçõezinhas para você compreender, tá bom? Então, observe como o autor faz o uso de adjetivo
adjetivos ao registrar suas impressões sobre locais, situações, pessoas e etc. Em relatos, pessoas ou uso abundante de adjetivos. Bem, sempre o autor, ele vai trabalhar a gramática de uma forma bem assim tranquila para nós. E ele, aqui nesse texto, ele trabalhou os adjetivos, não é? O que são adjetivos? Qualidade, característica do meu substantivo, certo? Então, você sempre vai ter essa atenção quando ele vier com uma gramática e ele vai interagir no texto os adjetivos, os verbos, tá certo? Os substantivos. Então, você tem que estar todo o tempo observando essas explicações que o autor traz para nós, que era para nós ter essa observação. E ele continua. Pessoas mencionadas no texto, além disso, os adjetivos permitem que o autor compartilhe sua visão e sua impressão. Portanto, a objetividade e característica importante desse gênero. Então, nós temos um texto a qual você leu, não é? Que é o texto que é uma grande cultura que os incas combateram e dominaram. Então, aqui eu tenho um texto, não é? Eu tenho um texto onde ele tem aqui as palavrinhas, a qual nós vamos trabalhar os adjetivos, como ele tem nos orientado. E esses adjetivos, meus alunos, você tem que estar atento quando for fazer essa interpretação textual. Como foi colocado para nós aqui, ó. Há outros momentos no texto em que ele expressa uma avaliação. Você vai grifar. O narrador compara a cidade peruana à cidade brasileira. Olha só, ele fez uma comparação. E aí nós vamos ver essa questão aqui, ó. Semelhantes, diferentes. Então ele fez essa comparação. Que comparação foi essa? Foi diferente? Foi semelhante? Não é? E aí você vai ter que analisar. Então, na atividade B, ele pede para você fazer o quê? Copie do texto o que há em comum, segundo ele, entre as cidades. Em comum, não é? Entre uma cidade e a outra. C. Pela descrição que há no parágrafo, trata-se de uma grande cidade, aliás, um grande centro urbano, uma cidade interiorana, não é? Você vai analisar, tá bom? E aí, é isso que eu estou dizendo para você, meu aluno. Tome bastante atenção quando vier esses adjetivos, não é? Para você analisar, tá bom? Então, nós vimos aqui na página 8, né, essa observação, e na página 9 nós temos uma outra observação. Olhe e preste bastante atenção nessa explicação, tá bom? Sentido denotativo e sentido figurado. Olha só. Nem sempre uma palavra é usada com sentido básico, denotativo. Em determinados contextos, ela pode ter seu sentido alterado ou ampliado. Isso é observável não só em textos literários, mas também em textos, não é? Que a gente pode analisar aqui, como ele diz, mas também em textos que não podem ser literários, certo? Olha mais abaixo. Em práticas de reflexão sobre a língua, você estudará algumas estruturas possíveis de sintagmas nominais na função de sujeito. Olha aí, aqui vem a gramática, sintagma nominal. Esse sintagma nominal, como ele diz, que ele vem relacionado, ele vem na função de sujeito, não é? Então, é bom que você sempre, quando você for responder suas atividades, como sempre tem orientado você, meu querido aluno,
há uma atividade que é onde ele pede para você analisar a frase e você tá com dúvida, e você vai lá na parte daquele quadradinho que a gente diz, não é? Que é as explicações dos substantivos e sintagmas nominais, tá? Então, sempre vá lá, vou até abrir aqui, ó, abrir, não é? E que é que você vai observar sintagma nominal, sujeito. É isso que ele está falando. Então, o livro, ele vai assim, dando essa informação para nós, unindo atividade, livro de atividade com o livro didático, tá bom? Então, vamos ler aqui a página 9 da questão que você irá resolver, irá responder. Essa comparação não se dá com as cidades, tais como estão hoje. Justifique essa afirmação. O que é justificar, meu amigo? É explicar o que você compreendeu, né? Você vai justificar o que ele está lhe perguntando. Nessa comparação, não se dá conta as cidades tais como estão hoje, não é? Ele está dizendo, ele já está nos afirmando. Aí você vai justificar essa afirmação. Ou seja, ele não está lhe fazendo uma pergunta, ele está afirmando, não é? Que hoje as cidades, não é? Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje, né? Então ele está afirmando, e você vai lá no texto, vai ler novamente e vai depois trazer para cá para responder justificando, tá? Essa atividade aqui. 13. As questões anteriores enfocam a subjetividade, porém, ainda que tenha a função de relatar experiências pessoais, o relato de viagem também traz informações sobre locais visitados, sua gente e sua cultura. Esse texto há várias informações sobre a cidade a qual nós já lemos e nós já verificamos. Indique 3 delas. Mais uma vez, meu aluno, você vai lá no texto, vai avaliar o texto, vai ler o texto e grife lá, pegue sua canetinha, ou então pegue um marcador de texto e vá grifando, né? Essas respostas lá no livro vai haver para você trazer para cá na página 9 para responder, tá? 14. Com que intenção os sinais de pontuação foram usados nos fragmentos a seguir? Aí eu tenho a letra A, letra B, letra C, e aí você vai ler aí, não é? Fiquei de desenhar tudo no trajeto, não é? Olha a aspa aí, desenhar. Você vai lá na parte aqui ao lado, você vai ver qual dessas aqui, ele tem o quê? É a intenção, não é? É a intenção, os sinais de pontuação foram usados. Que intenção, não é? E aí você vai analisando e vai completando com as letras que ele postou para nós, tá bom? 15. Releia a frase. Você vai reler essa frase, aí tem a letra A aqui, ó. Com que sentido a palavra exército é usado no texto? Mais uma vez, sentido. Que sentido foi usada essa palavra exército, tá? Força armada de uma nação, tropa de soldados, grande número de pessoas organizadas. Olha aí, bem atentinho, tá? Para essa pergunta e para responder. Letra B. Qual é o sintagma com a função de sujeito da forma verbal? Parece. Você vai lá dar uma lidazinha, forma verbal, né? Que é verbal, lembra dos verbos, as terminações verbais, não é? As mais usadas, né? A, E e I. Aí eu vou responder com você isso aqui, ó. Quando ele pergunta assim, ó, qual é o sintagma com função de sujeito da forma verbal? Aparece
sempre uma resposta com aspas. Você vai olhar no texto, se houver uma aspas entre as palavras, você traz também para a interpretação textual, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, ó. Um pequeno exército de operários, não é? E arqueológico, isso tá aqui no texto, né? Um pequeno, olha só. Um pequeno exército de operário e arqueológico, né? Então, olha só. Operário e arqueológico. Então, esse aqui você vai colocar entre parênteses, certo? Letra C. Aponte o núcleo do sintagma indicado no item anterior. Gente, sintagma, lembra, o núcleo, que meu aluno, que sintagma lá, nós vamos verificar, você vai olhar lá, texto. Professora, é um sujeito, não é, professora? Aí vamos tirar nossa dúvida lá, tá bom? Vamos tirar aqui o nosso. Aponte o núcleo do sintagma indicado no item anterior. Então, nós pegamos lá um trecho lá do texto e respondemos aqui, ó. Um pequeno exército de operário e arqueólogos, não é? E arqueólogos, não é? Então, deu um trava-língua aqui, né? Então, foi um pequeno grupo ou um pequeno exército de operário e arqueólogos, certo? Letra C, aponte o núcleo do sintagma indicado no item anterior. Então, nós vamos ver qual é aí o núcleo. É o exército, não é? É o exército. Ele é o quê? Ele é um substantivo, tá? Não é um pequeno exército. Então, nós vamos para a página 10, que continua a atividade aqui, não é? Compare a frase original com a reescrita a seguir, na qual se excluiu o substantivo exército e foram feitas as alterações. Olha aqui, vamos ler. Operários e arqueólogos parecem retocar constantemente as paredes, não só os grandes muros que guardam enormes e amplas peças abertas, e amplas praças, não é? Praças abertas, mas também as cercas abaixo de barro, olha só, né? Cercas baixas de barro, né? Que cortam os antigos espaços urbanos no desenho de losango, que se estende por metros e metros, não é? Qual é o sujeito da forma verbal? Parecem na escrita. Olha aí, qual é o sujeito da forma verbal? Vamos analisar. E aqui está ele, ó. Os operários e arqueólogos. Aqui estão eles, o sujeito na forma verbal. Operários e arqueólogos, certo? Próximo, aponte os núcleos, não é? Do sintagma indicando no item anterior. Vamos lá? Quais são eles? Núcleos, operários e arqueólogos, certo? Qual é a diferença de sentido entre o trecho original e o reescrito? Aí eu vou deixar para você porque é uma questão pessoal. Então, meu aluno, aqui está a atividade que você vai fazer da página 9 a 10, tá? Se você fez a página 8, parabéns, mas hoje você vai fazer a página 9 a 10, tá? E aqui na página 10 nós vamos preparados, né? Nós vamos entender o que é frase, o que são frases. Nós vamos saber que tem frase ao trava-língua, né? Nós temos frases declarativa, interrogativa, imperativa, optativa e exclamativa. A exclamativa você já tem uma noção, né? Ela expressa admiração, não é? Então, a exclamativa, ela vai expressar admiração, não é?
que mais? Surpresa, espanto, não é? Vamos ver um exemplo que ele nos deu aqui. Muros e mais muros. Olha aí. Aqui é o quê? É uma exclamativa, é uma admiração, não é? Nós vamos ver aqui a frase declarativa. Ela expressa um fato afirmando-o ou negando-o. Olha aí. Exemplo. Meus alunos do presencial, eles diziam assim, ó. Professora, a palavra é... Essa palavra aqui, que eles gostam de falar, é chanchão. Chanchão. Lindo quando eles falam, né? Então, aqui nós vamos ter aqui uma frase imperativa, certo? E a frase optativa expressa desejo. Exemplo, faça uma boa viagem a Chonchon. Imperativo nós já vimos. Declarativa expressa um fato afirmando-o ou negando-o. Exemplo, Xanxã localiza-se no Peru, certo? O que é frase, professora? Nós já vimos aqui que nós temos a frase declarativa, interrogativa, imperativa, optativa e exclamativa. Vamos ler um conceito aqui? Frases são enunciados complexos que se iniciam com letras maiúsculas e se encerram por um sinal de pontuação, que pode ser o ponto final, ponto de interrogação, reticências e etc. Não há número mínimo ou máximo de palavras em uma frase. Elas podem ser longas. Pensou em patrimônio da humanidade no Peru. Pensou em Machu Picchu, não é? Machu Picchu, certo? Ou breves, certíssimos, não é? De acordo com a intenção, a frase pode ser do tipo declarativa, interrogativa, imperativa, optativa e exclamativa. Então, meu aluno, aqui já é uma prévia para a próxima aula. Mas você vai responder hoje a página 9 e 10 até o exercício D, na página 10. Se você ainda não terminou a página 8, vamos terminar, tá bom? E aí nós vamos, na sexta-feira, voltar para o nosso livro didático, e é onde nós vamos ver prática de reflexão sobre a língua, e vai entrar aqui a parte do sujeito novamente, não é? E nós vamos deixar para sexta-feira. Lembre-se que sexta-feira nós temos a nossa aula de produção textual, tá bom, meu querido aluno? Então, aqui nós estamos só fazendo uma recapitulação do assunto para nós concluirmos e respondermos, tá bom? Então, vamos lá fazer nossas atividades. Lembrem-se que quando for fazer atividade, tiver dúvida, você vai lá na página do livro de atividade, leia novamente a explicação lá, que tem aquela tabelinha, tá? Não entendeu? Professora, eu estou com dúvida aqui nessa atividade. Tem como você me ajudar? Eu estou aqui para ajudar você, tá bom? Esse é o horário que nós vamos, que eu chamo de tirar dúvida. Não fique com dúvida, não faça a tarefa com dúvida. Se está com dúvida e não tem ninguém ao seu lado, né, para lhe ajudar, saiba-se, ou saiba, meu aluno, que eu estou aqui lhe esperando, lhe aguardando para ajudá-lo a esclarecer o assunto que você não compreendeu, tá bom? Então, daqui a pouco nós vamos postar, não tem atividade em PDF, não é? PDF nós já fizemos, nós temos atividade normal no nosso livro. Daqui a pouco eu vou postar as páginas, tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos lá continuar as nossas atividades.